Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje seja um dia onde Ele fale forte ao teu coração. Tenho certeza que Deus tem pão espiritual, tem maná novo para você, renovado, que vai fazer a diferença na tua vida espiritual. Recomendo a você que faça a tua oração particular, pedindo a Deus que te dê o entendimento daquilo que vamos estudar e também te dê o poder para você aplicar na tua vida aquilo que há de receber. A palavra de Deus por si só já tem poder. Agora o que nós precisamos é abrir o coração para que esse poder seja efetivo nas nossas vidas. E espero que esta seja a tua experiência em nome de Jesus. Queridos irmãos, convido todos para abrirem as suas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre o que há de escondido no céu, o qual, quando descoberto, muda a nossa vida. O que há de escondido no céu, o qual, quando é descoberto, transforma a nossa vida. Eu poderia resumir dizendo o seguinte: o que há no céu que transforma a nossa vida na terra? Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, tantas vezes lê-se estes dois versos, eu sei que são dos versos mais lidos na Bíblia, mas há coisas aqui que ainda precisam ser descortinadas. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás procurou cobrir a Deus com um véu negro. E as pessoas passaram a ter uma visão errada do que é Deus, de quem é Deus. E como fruto desta visão errada, as pessoas começaram a proceder de formas que são, inclusive, absurdas. Vou dar alguns exemplos. Chegaram a entender no passado que Deus ficava tão irado, tão bravo, que para aplacar a ira de Deus, era necessário sacrificar o Filho. Porque Deus exigia sangue. E depois que Deus exigia outras coisas, que elas envolviam sempre o degradar a pessoa, o perder. E muitas vezes a pessoa fazia tanta coisa que depois ganhou um outro nome chamado penitência, e ela acabava mais no escuro do que estava antes de ter feito. E tudo isso no objetivo de agradar a Deus, de ter o favor de Deus, de poder ganhar o céu. Quantas vezes a gente escuta, até mesmo dentro de igrejas hoje em dia, a frase: olha, nós queremos alcançar o céu. Nós queremos ganhar o céu. Né? Vamos fazer isso porque nós queremos ganhar a nossa salvação. Quantos já ouviram essas frases? Muitas vezes, não é assim? Meus queridos irmãos, todas estas coisas são fruto ou resultado de Deus ter sido escondido detrás desta cortina preta. E aí as pessoas estão como que sentadas no teatro, olhando para a cortina preta e falando: poxa, eu espero ver a Deus. E como tudo que elas veem é a cortina preta, elas acham que Deus é igual à cortina preta. Estou dando um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Aí Deus, Ele enviou o seu Filho para que o seu Filho revelasse quem Ele era de verdade. E Jesus disse uma coisa, a primeira coisa que está aqui no verso 16.
é que Deus fez um grande sacrifício. Deus deu o único filho que ele tinha. Nós estudamos sobre a palavra unigênito no sábado. O unigênito é o único gerado. Isso é distorcido pela teologia hoje em dia. Há quem diga, não, unigênito vem de monogenês, único da mesma espécie. Então você fica iludido com uma teoria e não capta a essência do que Deus quer te ensinar aqui. Deus quer ensinar o seguinte, que dentre todos os milhares de seres aqui, que existem aqui na Terra e no universo, Jesus não pode ser comparado com eles. Não tem nem como dizer que ele é só o único da sua espécie, dá a impressão de que há várias ordens de seres, e ele é de uma ordem especial de seres, só isso. E Deus deu ele para nós. Agora, o que Jesus quis dizer de fato é que Deus tinha um filho, literal, que era a fonte da sua alegria. Quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Né? Um filho, principalmente, né, quando a pessoa nunca teve um filho, aí vem pela primeira vez, aquilo inicia uma etapa nova na sua vida. Aquilo é o antes e o depois, é como se fosse o antes de Cristo e o depois de Cristo, antes do ano zero, depois do ano zero. A vida é outra. Né? Os pensamentos mudam, o coração muda, tudo a pessoa se internece por aquela criaturinha que está ali nos seus braços, dependente, que inclusive dá muito trabalho, mas a pessoa nem liga para isso, não é verdade? Todas as atenções estão voltadas ao pequenino bebê que chegou a casa. E todo esse terno amor e cuidado que nós temos, Deus deu a nós o privilégio de termos, as crianças, para que nós entendêssemos um pouco o que é um pai e um filho, uma mãe e um filho, certo? Então Deus tinha um filho. O que ele sentia pelo filho era até mais do que nós sentimos pelos nossos. Até porque dizem o seguinte, né? Filho nunca cresce. Quem já ouviu isso? Filho nunca cresce. Né? O nosso ancião aqui, irmão Deolindo, está com 95 anos. Mas se alguém perguntar dos seus filhos, que podem estar beirando 70, filho é o filhinho. Né? Filhinho, filhinha. Então, meus queridos irmãos, agora considerem a posição de Deus. Deus tinha um filho, um único filho, não eram 2 nem 3, para que ele escolhesse um e que era mais do agrado dele, o outro menos, né? O filho que tinha mais afinidade e o outro que não. Não tinha isso, era um só. E aí, ele deu tudo. Outro detalhe importante, este filho, juntamente com ele, criou tudo. Era o dono de tudo. Então, quando Deus foi dar o seu filho por nós, ele deu mais do que tudo. Ele deu mais do que o universo, pois ele deu o próprio Criador do universo. Isso prova que Deus amou. O verdadeiro amor é demonstrado pelo sacrifício. Você mostra que valoriza uma coisa quando você se sacrifica para conseguir, não é verdade? Mesma coisa um pai e uma mãe, o que não dão por um filho. Quantas histórias a gente tem até de pessoas que deram a vida mesmo, né? Para salvar os seus filhos. Mas Deus deu. Então, se alguém tivesse dúvida de que Deus, por ser o Todo-Poderoso, não poderia fazer nenhum sacrifício por nós, essa dúvida estaria para sempre resolvida. Deus deu. Infelizmente, Satanás tem procurado trabalhar até na filosofia de algumas religiões. Vou falar aqui do Islã, por exemplo, né? Talvez a maior mácula que Satanás conseguiu colocar na doutrina albergada pelos muçulmanos é justamente o fato de escurecer esta ideia de que Deus tinha um único filho e deu o único filho. Porque ele acabou fazendo com que o Islã não pregasse a existência de um filho gerado de Deus. Ele fala que não, Deus não pode ter filho, porque senão ele teria que ter a mulher. Aí há um erro. Por quê? Rebaixa-se a Deus ao nível do homem. Como se Deus fosse tão dependente para fazer as coisas quanto o homem é, e Deus não é. Deus é o Todo-Poderoso. Mesmo o Alá, que o muçulmano crê, Alá é o Todo-Poderoso. O muçulmano acredita nisso.
Ora, então a consequência lógica de Alá ser todo-poderoso é o fato dele poder fazer qualquer coisa, inclusive ter um filho de si mesmo, sem a necessidade de uma fêmea, de uma deusa, ou diga-se lá de que forma quiser. E aí você começa a entender aonde o diabo foi trabalhar, justamente para obscurecer o amor de Deus. Talvez o cristão ele olhe para o muçulmano e se ache superior porque diga, não, eu creio em Cristo e ele não. Só que tem um detalhe, Satanás também tratou de obscurecer esta verdade no cristianismo. Por quê? Na ótica cristã atual, segundo a maioria das religiões, existe uma trindade. Então é uma espécie de 3 irmãos gêmeos. Deus não deu o seu filho. Deus não deu o único filho que ele tinha. Ele deu o seu irmão. Quer dizer, por que ele mesmo não veio? Então essa questão fica. Por que Deus mandou Jesus se os 3 podiam escolher quem viria e quem ficaria? Ora, o que é mais fácil? Vir e ser pregado na cruz ou ficar sentado no trono? Então, segundo a ótica do cristianismo moderno, popular, trinitário, o amor de Deus ficou obscurecido. Quando em verdade Jesus quis dizer o seguinte, Deus, ele fez um grande sacrifício. Isto é a prova de que ele amou. Agora Satanás fez de tudo para obscurecer essa verdade. E aí Jesus veio descortiná-la. E é por isso que disse ao início da mensagem, existem coisas, mesmo dentro deste verso, que ainda precisam ser descortinadas aos olhos das pessoas. Deus fez um grande sacrifício. E ao ter feito ele este grande sacrifício, ele não nos cobrou para que nós também fizéssemos um outro grande sacrifício a fim de ganhar o céu. Ele disse, Deus deu o seu Filho unigênito. Deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia e viva. Olhe para o tremendo amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Há uma luz que sai deste sacrifício. Há uma luz que vem e ilumina os nossos corações. Ela é inexplicável. Eu não quero aqui nem tentar explicar. Há coisas que não se explica, simplesmente se aceita. E quando a gente aceita, a gente vive. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Aqui, um outro detalhe, que essa filosofia está impregnada nas religiões pagãs, e infelizmente, até no cristianismo hoje, a ideia de que Deus está mais condenando do que salvando, porque muitos se perdem, poucos se salvam, a estrada da perdição é larga, a estrada da salvação é estreita, então dá a impressão de que tudo é difícil para chegar ao céu. Como se Deus tivesse ficado no alto do Everest e falar, não, já dei meu filho, vocês tratem de subir agora, a minha parte eu já fiz. Né? E depois de um grande esforço, embora muitos não consigam e vão ficar no meio do caminho, pode ser que você chegue lá em cima. Você não vai ouvir exatamente essas palavras dos púlpitos de hoje, mas muitas mensagens que são pregadas dão a entender justamente isso. Você já não saiu de um sermão pensando que o céu era muito difícil de alcançar? Fale a verdade. Quem aqui nunca saiu de um sermão pensando que o céu era difícil? Mas irmãos, aqui é dito que Deus enviou a Jesus não é para nos condenar, para mostrar, tá vendo? Vocês não têm desculpa. Fosse para isso, nem precisava ter mandado o filho, porque desculpa para pecar ninguém nunca teve, né? Deus sempre fez certo. Que desculpa alguém tem para ir contra ele? Agora, Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Então, olha, Deus ama os rebeldes. Todos nós fomos maus. Independente de hoje, podemos estar de uma forma diferente, agindo diferente, segundo cristãos, nós fomos maus. E Deus nos amou, mesmo sendo nós maus. Ele nos quis mesmo assim. E meus queridos irmãos, a essência da vida cristã, se nós podemos comparar a vida cristã como uma sementinha que tem que germinar, assim como a sementinha precisa do calor e da umidade para germinar,
nós precisamos do calor do amor de Cristo para germinar também. E o que nós precisamos encontrar nestas mais de 1000 páginas da Bíblia é o amor de Deus revelado por Cristo Jesus. Cada vez que nós estudarmos a Bíblia, nós precisamos buscá-la com este propósito. Sabe que ter o contato com Deus resolve todos os nossos problemas? A Bíblia diz em Êxodo que teve alguém que esqueceu dos seus problemas, entrando em contato com Deus. Êxodo 34. Pedir aos irmãos que abram lá comigo. Êxodo 34, versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor. Tudo bem? Boa noite. E esteve Moisés ali com o Senhor. Tudo bem, Álvaro? Fique à vontade, querem. 40 dias e 40 noites. Não comeu nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Quanto tempo de contato com Deus? 40 dias e 40 noites. Tendo o contato com Deus, o que ocorre com ele? Versículo 30. Olhando, pois, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, perante Deus, para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até que entrava para falar com ele. Olha que interessante, irmãos. Moisés foi e teve a sua entrevista com Deus. Ela durou 40 dias. Moisés foi uma pessoa que priorizou a Deus. Ele tirou uma parte do seu tempo, abriu mão de qualquer outra tarefa, foi e buscou a Deus. E depois de ter buscado a Deus, as pessoas viram a diferença na sua vida, não é verdade? Por quê? Porque a pele do seu rosto resplandecia. O que mudou Moisés? O contato com Deus. Aqui não é dito que Moisés botou um cronograma de coisas que ele ia fazer. A partir de hoje, novas receitas, novos desafios. Eu vou fazer tais coisas e destas Deus vai se agradar. E aí eu serei um ótimo cristão. Nada disso. Moisés não foi ter uma entrevista com o seu pastor e perguntar o que ele deveria fazer. Nada disso. Moisés foi direto a Deus, direto à fonte. E ali ele contemplou a glória, o amor de Deus. E quando alguém contempla a Deus, a sua vida muda. Porque tudo que nós precisamos é receber o amor de Deus. Nós somos como uma sementinha que precisa germinar. Precisamos do calor de Deus. Tá, mas talvez você diga, puxa, mas eu não tenho esse privilégio de ir até algum lugar onde Deus está lá na nuvem, né? E Deus vai olhar para mim, eu vou olhar para Ele. Isso não acontece hoje. Mas a Bíblia deixou a demonstração de como isto pode acontecer comigo. Não estou dizendo que Deus vai descer aqui em cima do local onde nós estamos. Mas, no versículo 27, a Bíblia fala como é que era o relacionamento de Deus com Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. O que Moisés ficou fazendo esses 40 dias?
Ele não ficou lá com um amor platônico olhando assim para Deus, ou Deus olhando para ele. Não. Deus comunicou a ele instruções da sua palavra. E essas instruções foram trazidas por ele ao descer do monte, foram preservadas e hoje estão aqui. E o mesmo privilégio que Moisés teve de ter o contato com Deus, nós temos, através da sua palavra. Muitas vezes eu encontro as pessoas e falo, olha, abra a palavra de Deus, tenha um contato com Ele, abra cada dia, deixe Deus falar com você. E mais, deixe Deus demonstrar o maravilhoso, o surpreendente, quase inacreditável amor que Ele tem para conosco. Se bem é certo que hoje em dia não se encontra amor na terra, encontra-se outras coisas, né? As pessoas estão buscando cada um os seus próprios interesses, mas há alguém que se preocupa com você como se você fosse a única pessoa do universo. E aí voltamos à essência. Deus amou o mundo de tal maneira que fez um grande sacrifício por nós. Meus queridos irmãos, falta aos cristãos buscarem essa experiência. Não é tanto o que eu devo fazer para agradar a Deus, mas é mais, deixa eu chegar-me até Ele, deixa eu me aproximar de Deus, e Deus vai fazer uma obra na minha vida, porque Ele pode, Ele quer fazer. Sabe, uma vez eu vi um comparativo que achei muito interessante, né? Era uma mesa assim bonita, de festa, aquele mesão assim, todas as guloseimas estavam ali, para todos os gostos. E aí tinham pessoas que se sentavam, e algumas, obviamente, logo atacavam, né? E outras, elas, em vez de provarem o que estava ali, elas ficavam assim, falando, mas como será que isso aqui foi feito? Será que isso aqui foi feito desse jeito? Será que foi feito com higiene e não sei o quê? E botando uma série de defeitos e nunca provavam nada. Resultado, não provaram um doce. Os doces estavam todos ali. Tinha para todos os gostos, mas elas não provaram nada. Que benefício elas receberam daqueles doces? Nenhum. Sabe que nós podemos provar o doce, abrir a palavra de Deus e ler por nós mesmos. Ou nós podemos cavilar sobre ela. Não, já ouvi falar da Bíblia, eu sei, Bíblia é coisa de crente. Isso aí é o seguinte, cada um tem a sua teoria, eu vi que da Bíblia cada um tira a sua ideia, por isso o mundo está cheio de igreja e tal. E eu nunca vou provar o que está lá. Deus deu o doce, está aqui. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é provar o doce. Vamos provar. E depois de provar, pelo menos a gente vai poder dizer, olha, o gosto é tal. Né? Mas uma coisa é certa, e Deus disse, quando nós provamos desse doce, nossa vida muda para sempre. No Novo Testamento, para encerrar, em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala da experiência de Moisés, daquilo que nós acabamos de ler. No versículo 13, ele diz assim, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem. Claro, os filhos de Israel olharam o rosto dele brilhando, todo mundo se assustou. Né? Então ele punha o véu para que as pessoas pudessem se aproximar sem medo. Aí ele fala dos israelitas. Por que eles tinham medo de Moisés? Porque o seu rosto resplandecia. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Resumindo, o que ele disse é, olha, a pessoa que ler com vontade de aprender de Deus, o véu vai ser levantado. E aí a glória de Deus também vai incidir sobre ela, assim como os raios do sol incidem sobre todas as pessoas que estão aí. O amor de Deus vai ser sentido por ela do mesmo jeito. Versículo 16. Quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Esse verso é mais difícil de entender, não vou entrar nele agora. Verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Meus queridos irmãos, olhem por um momento nas suas mentes para a cena da cruz do Calvário. Olhem para Jesus pendurado na cruz, os seus braços estendidos, a multidão zombando e ele orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que estavam ali, eles não tinham ideia do que estava em jogo. Eles não tinham ideia do que eles estavam rejeitando ao rejeitarem Jesus. A vida eterna estava diante de todos eles. Agora, e o que eles estavam fazendo com ela? Então Jesus orou: Pai, perdoa-lhes. Olha só como é que a mente de Jesus estava muito além das ofensas que ele estava recebendo. Olha como os pensamentos dele eram elevados, eram sublimes, né? Olha como o amor enchia todo o seu ser. E, meus queridos irmãos, eu posso garantir a vocês que não há como nós contemplarmos quem Cristo foi, como Ele era, e continuarmos os mesmos. Não há como. Um poder irresistível proveniente de Deus há de mudar as nossas vidas. Por isso ele fala que nós devemos contemplar a glória do Senhor com a cara descoberta. Vamos tirar o véu que nos impede de ver as maravilhas do amor de Deus. E o único véu que pode impedir, sabe o que é? A nossa própria vontade, a nossa escolha. Porque compete a cada um de nós abrir a porta para Deus. Ninguém pode fazer isso. Jesus disse que Ele está do lado de fora. Em Apocalipse 3 ele fala: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele. Jesus não força. Coisas forçadas não são de Deus. Ele convida. Se nós quisermos, nós vamos abrir. E se nós abrirmos, os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Irmãos, o apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. Para meditar nisso. O amor de Cristo nos constrange. O que é alguém ficar constrangido? Quer ver? Eu vou dar um exemplo, né? A gente conhece muito mais o uso da palavra constranger no sentido inverso. Que é assim, né? Eu não queria fazer, mas eu me senti meio constrangido, tinha tanta gente ali e tal, acabei fazendo também, né? Só para não ficar ruim. A gente fala isso, né? Então, mas pensa no contrário, quer dizer, alguém tão bom que nos constrangeu a agir também assim, a fazer o bem. Alguém que ama tanto que me constrangeu a amar também. Alguém tão manso que me constrangeu a ser mais manso e assim por diante. Este é Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele foi colocado diante de nós. E, meus queridos irmãos, o convite do Senhor hoje, para todos nós, continua sendo: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É verdade, como diz em Apocalipse 14, verso 12, que aqueles que haverão de entrar no céu um dia, guardam os mandamentos de Deus, os 10 da sua santa lei. É verdade. Mas também é verdade que eles guardam a lei porque eles foram transformados. Porque eles tiveram uma experiência com Jesus. Porque um dia eles viram o sacrifício da cruz e aquilo os moveu, os constrangeu. E eles começaram a agir de forma diferente. Não quer dizer que nunca mais eles tenham errado na vida. Mas sabe que a partir daquele momento, quando eles erravam, eles ficavam tristes com eles mesmos. Já aconteceu com você? Às vezes fica desapontado com você mesmo, né? Quando você erra. Isto é uma obra de Cristo no teu coração. Isso não vem da natureza humana. É Deus atuando. E aí você continua querendo fazer o certo e vai. E você vai conseguir se você crer em Jesus. Porque Jesus vai estender a mão e vai te levar. E aqui ficou o apelo. Quem gostaria de dizer hoje ao Senhor: Senhor, eu creio no Senhor Jesus. Eu quero andar contigo. Amém, em nome de Jesus. Vamos então nos colocar de joelhos e orar. Senhor nosso Deus, nós não somos nada diante de Ti. Ao ver
tanto amor que o Senhor teve para conosco, embora o Senhor seja o dono do universo, todo-poderoso. Nós temos só a te agradecer mesmo por tanto que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Senhor, para que o sacrifício feito na cruz do Calvário não seja em vão para nenhum de nós, mas que sempre nós estejamos lembrando dele, absorvendo o teu amor e sendo motivados a agir como o Senhor quer, agir em obediência à tua vontade. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, abençoa cada um que nos assiste pelo vídeo, ó Deus, que todos nós tenhamos uma experiência sublime contigo. E ao contemplar o teu amor maravilhoso, nós nos esqueçamos dos nossos problemas na terra e saibamos que nós vivemos aqui por um propósito muito mais elevado, que é aquele que o Senhor colocou diante de cada um de nós, uma vida eterna, sem morte, sem pranto, sem dor, não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ama. Toma-nos nas tuas mãos como os teus filhinhos, leva-nos, ó Deus, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Para você que nos assiste, quero estender o convite para que você continue nos acompanhando, lembrando que as nossas transmissões ocorrem 2 vezes por semana. Aos sábados, em 2 horários, temos a Escolinha Bíblica das Crianças às 15 para as 10 da manhã e a mensagem do culto 15 para as 11 da manhã. E também terças-feiras, a partir de 8 horas da noite. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E atenção você que tem sido tocado por Deus, de que aqui é o local onde se prega a verdade, você quer se aprofundar, quer se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco, vai ser uma alegria podermos te ajudar. Nosso e-mail, vou dar para você, tome nota por favor, contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.